Hoje, nós estamos ainda em Mateus 19. Nossa última reflexão foi sobre as crianças. Eu falei sobre isso no dia de ontem e fiquei exatamente aqui. Só que eu vi isso tudo no Evangelho de Marcos, versos de 13 a 16. Hoje a gente retorna à sequência de Mateus, que é idêntica. Marcos, por exemplo, no capítulo 10, de 17 a 22, com a mesma história. Lucas 18, de 18 a 23, conta a mesma história. Que história? Do chamado jovem rico, que é esse moço que deve ter sido herdeiro, provavelmente, para que tão jovem ainda ele tivesse tantos recursos. Muito provavelmente ele fosse um herdeiro. Quando a gente vê, em geral, especialmente no passado, na antiguidade, no primeiro século, nos dias de Jesus, uma pessoa jovem com muitos bens, em geral, era fruto de herança. A menos que ele fosse um cobrador de impostos de Roma, uma figura com uma função muito elevada diante da percepção dos romanos, que pagavam bem e deixavam o indivíduo colocar sua taxa, o seu ágio, em cima da cobrança. Ou então era herança, a pessoa já tinha nascido com um recurso grande na mão. E para ser um jovem com tantos bens, eu tenho a intuição de que esse moço aqui descrito e que nós vamos ver hoje é um herdeiro que fez o favor ao pai, à família, aos que criaram originalmente a riqueza, de não destruir a riqueza. Ao contrário, dá a impressão de que ele aumentou a riqueza, de que na mão dele aquilo cresceu mais. E há até algumas razões para a gente supor o que possa ter acontecido. Ele era um homem religioso, muito religioso. E justamente por isso, ele, como todo religioso, tem a tendência a não gastar dinheiro com bebidas, com luxúrias, com grandes festivais, com grandes ostentações, com demonstrações de visibilidade, com relógios de R$ 1.450.000, com coisas doidas que a gente vê esses crentes riquinhos de hoje, adoradores de Mamon, curvados no altar da teologia da prosperidade, dizendo glória a Deus que me dá dinheiro, bens e me enriquece. Mas aqui não era o caso. Aqui se diz que o moço tinha muitas propriedades. Provavelmente foi herança, o acumulado de propriedades. Não havia mercado imobiliário naqueles dias para o indivíduo sair comprando, vivendo de compra, vendas e aquisições. É uma coisa mais ou menos moderna na história humana. Então, para que houvesse o que se diz que havia, que era uma acumulação de muitas propriedades, é porque muito provavelmente esse indivíduo tenha sido herdeiro disso, que tenha sido fruto de acumulação dos seus antepassados, e ele se tornou ou o herdeiro singular, ou era o primogênito e herdou 2/3 da herança da família, como era comum. O fato é que ele tinha muito. Ele tinha bastante. Tudo que não faltava a ele era dinheiro. Tudo que não faltava a ele era dinheiro. E eu estou sentindo falta de uma câmera que fica aqui, ó, bem aqui. Não sei por que ela não está aqui. Deve ter sido esquecimento lá, né? Então, o que foi? Mas, pois bem, então,
Desculpem, gente, é que eu não deixo de observar nada. Quem trabalha comigo ou pensa em tudo, porque eu não vou deixar de ver nada. Eu presto atenção, eu estou olhando aqui, fazendo o que eu estou fazendo, mas estou vendo tudo que está certo ou que está errado. E aqui tem uma câmera que eu gosto dela. Pois bem, então esse moço que vem ouvindo falar de Jesus, chega agora numa situação em que Jesus se aproxima dele. Se aproxima dele. E ele diz, bom, é a minha chance. Eu vou fazer a pergunta que eu quero. E qual é a pergunta dele? Não é, Senhor, eu quero crescer em paz, ter mais paz no coração. Senhor, o que eu faço para amar mais as pessoas? Para ser mais paciente, para ser mais generoso? Senhor, o que eu faço para aprender a perdoar e praticar o perdão? Senhor, o que eu faço para desamargurar meu coração? Eu sou muito judicioso, muito legalista, muito exigente. Quem sabe até, Senhor, o que eu faço para não ser tão intolerante? Coisas que diante de Deus têm uma importância brutal. São essas realidades. E quem quer fazer perguntas importantes e aprender coisas importantes deve buscar aprender, processar, internalizar e praticar as coisas que são importantes para Deus e que são todas aquelas que Jesus pautou, que são os temas que ele levantou, os temas e os assuntos que ele puxou, que são as questões do cotidiano que ele apontou dizendo são as importantes. E eu já mencionei algumas das mais importantes. E é no Evangelho de Lucas que Jesus diz, porque aquilo que é importante diante dos homens é abominação diante de Deus. Diante de Deus as ordens estão invertidas. É como a arquetipia da Nova Jerusalém, lá no Apocalipse 21, 22, onde aqui aquelas coisas que a gente guarda num lugar de importância, esse anel aqui é de ouro, um presente da minha mulher há 20 anos atrás, quando eu fiz 50 anos, ela me deu esse anel. Alianças costumam ser de ouro, as nossas aqui são de ouro e prata, porque são importantes, são marcas singulares, com representações importantíssimas. E a gente usa assim. Agora, na Nova Jerusalém, esse material que eu uso aqui como uma joia, lá na Nova Jerusalém é pavimento, é asfalto, é para pisar no ouro. Pérolas e pedras preciosas que aqui a gente usa como colares, como brincos, como adereços, especialmente femininos, para parecerem, para darem aquela gloriosidade à beleza da mulher, à chegada estonteantemente bela de alguém que, além da beleza que apresenta, carrega ainda esses símbolos de ostentação. No Apocalipse, isso tudo, as pérolas, as joias, estão nas portas da cidade, é maçaneta. Aquilo que aqui a gente ostenta de um modo, lá é maçaneta, só maçaneta da porta. Como todo tipo de pedras preciosas, que aqui entre nós tem um valor astronômico.
na arquetipia da Nova Jerusalém, elas nem aparecem, elas estão enterradas, elas estão postas como pedra jacaré, elas são pedras da fundação que fica embaixo, que ninguém nem vê, nem vê. Não tem essa importância. O Apocalipse é uma demonstração arquetípica de como as coisas que entre os homens têm extremo valor, diante de Deus são maçaneta, pavimento, asfalto, alicerce enterrado, com as pedras mais preciosas, sem nenhuma ostentação. Agora, aquelas coisas que aqui entre nós são, em geral, desprezíveis, e a gente diz que são as coisas dos bobos, dos tolos e dos fracos, coisas como misericórdia, compaixão, prática da justiça, do perdão, prazer na bondade, na generosidade, no socorro, na dadivosidade, que golpeia de morte a avareza, coisas essas como o carinho, o acolhimento por gente humilde, simples, sem nome, sem pedigree, sem reputação, sem visibilização, mas que para você são pessoas que existem, porque você carrega a mente de Cristo e o olhar de Deus nos seus olhos. Essas são consideradas desprezíveis. É coisa de quem não tem o que fazer. Se você fosse rico, poderoso, famoso, glorioso, aplaudível aonde quer que chegasse, reconhecido, você logo ficaria com o rei na barriga e só prestaria atenção no que reluz, no que brilha, no que você tem, no que você possui, numa sinalização total de que o reino de Deus não entrou em você. É filho do reino dirigido pelo príncipe deste mundo, daquele que diz tudo isto, do que tem coisas mensuráveis e caras e brilhosas e brilhantes e raras para ostentarem. Você tem esses valores. E tem valor pecuniário, monetário, atribuído pela vaidade humana, só por causa da raridade ou por causa da imputação de valor. Como, por exemplo, até há uns 600 anos atrás, a prata teve muito mais valor do que o ouro, por uma série de razões históricas que eu não tenho tempo aqui de descrever. Nos últimos 600 anos é que o ouro foi passando disparadamente a prata, e nos últimos 200 anos nem se fala, e no último século para cá é o ouro que tem a prevalência. Mas é uma designação. A prova disso é que houve tempo em que havia ouro e prata, mas as pessoas achavam que a prata carregava mais valor. Esse significado foi alterado, mostrando que não é nada absoluto. É uma imputação do olhar da vaidade, ou do desejo, ou da necessidade comercial, ou da proliferação daquele produto no consumo social, financeiro, na valoração econômica, mas não é absoluto o valor. Agora, são apenas riquezas do príncipe deste mundo, com as quais ele quis seduzir Jesus. A Jesus ele não seduziu, mas seduziu tudo que é pastor, seduziu o cristianismo de Constantino, foi criado de Constantino para cá, seduziu os patriarcas do cristianismo, seduziu a moçada toda. Toda a história do cristianismo é uma história de culto ao dinheiro e ao que reluzia, e de embabacamento do ser humano humilde. Francisco de Assis só serve para ser considerado santo, mas ninguém quer a vida daquele cara.
Ninguém quer a vida de um pacificador como Gandhi. Deus me livre, vira para lá. Ninguém quer. Se te oferecessem hoje, você quer ser Gandhi ou Donald Trump? Você ia dizer que quer ser Donald Trump. Se dissessem a você, você gostaria de ser uma figura cheia da bondade de Deus, da graça de Deus, como o apóstolo Paulo, ou ser o Elon Musk, o homem mais rico do mundo? Tenho quase certeza que a maioria, inclusive dos crentes, eu diria, Paulo, que me perdoe, mas eu vou ficar com a grana do Elon Musk e vou ser o maior doador para missões. Supostamente falando que na prática, quando o cara se torna isso, ele se torna tudo menos generoso. O que vem junto com a riqueza é a avareza, com toda certeza. Mas está aqui esse moço, laureado com esses prêmios do mundo, com as riquezas deste mundo, diante das quais ele se vangloriava. Ele acordava de manhã com aquela gratidão, disse, muito obrigado, ó Deus, que eu tenho sobrando, porque não me faltam bens, propriedades, dinheiros, pagamentos, aluguéis, recursos, de todas as formas, tenho em abundância. Aí vem Jesus passando, aí ele diz, deixa eu falar com ele. Aí ele chega e a gente fica pensando que a pauta dele será outra, mas ele vem com a pauta do bolso. Ele vem com a pauta daquilo que lhe enchia o coração. O coração dele estava lotado, não de amor. Estava lotado de duas coisas. De arrogância religiosa. Ele se achava um santarado incomparável. E ele media isso pelo fato da constância dele nos dízimos, que para ele era uma merreca. E a gente não sabe nem qual era o nível da contribuição, se era dízimo mesmo ou era só aquele empavoramento dizimal para que os olhos humanos vissem e o aplaudissem. Muito frequentemente quem tem muito é quem dá menos. Foi Jesus que nos ensinou isso quando apontou para aquela viúva que não tinha nada, mas entregou no santuário tudo quanto possuía e voltou para casa sem coisa nenhuma. Como a gente vê nas estatísticas, seres humanos bilionários, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria deles paga menos imposto do que as suas secretárias. E aqui no Brasil, quantos amigos milionários? Eu tive 2 amigos bilionários no Brasil. Mais frequentemente, aqueles que trabalham para eles, os seus diretores, suas secretárias, seus funcionários, pagam mais impostos do que eles. Como um amigo milionário que eu tinha, que tinha milhões de dólares guardado em casa, não era no banco, era em casa. Fora o que havia no exterior, nos paraísos fiscais, nas propriedades, nas inúmeras propriedades e demonstrações de ostentação de riqueza. E ele tinha prazer em tentar me ajudar, uma espécie de maneira de santificar o dinheiro dele, era ajudando uma pessoa que ele sabia que era honesta e era sincera e que não estava querendo o dinheiro dele para si, mas se ele queria investir, que investisse na missão, no trabalho, na evangelização, na ação social, no socorro aos pobres, que era a extensão de tudo que eu fazia, ele achava bonito. E se ele se estendia, como todos os outros ricos que me ajudaram, se estendiam nas coisas que eu fazia. Era um modo deles criarem extensores para os seus braços. Era me ajudando porque através de mim eles alcançavam. E não é uma dedução minha, era o que eles me diziam. Então está aqui esse moço que de repente, na ufania da riqueza dele,
e da arrogância religiosa de que ele era um cara minucioso, judicioso, meticuloso nas observâncias da legislação de Moisés, do ensino dos rabinos, do que ele aprendia nas sinagogas e no templo. E ele tinha um grande orgulho. Os aparatos religiosos de designação de vestimenta de piedade, porque, como eu já disse tantas vezes, o piedoso rico ostentava sua piedade com um determinado tipo de adereço que só os piedosos, fariseus, os saduceus enriquecidos usavam, e quem era mais pobre usava mais simplesinho. Os mais ricos ostentavam com brilhos e com gloriosidade de material reluzente e perceptível, como acontece em todo lugar. O tempo todo, nunca deixou de ser assim. Aí Jesus chega, e aí esse jovem vê e diz: eu vou ter a chance de conversar com ele. E aí ele vem, e olha a temática da abordagem desse cara a Jesus. E eis que alguém, porque ele é rico, 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 mas o evangelho não dá nome a ele. É interessante como o evangelho não dá nome aos ricos. Tem Lázaro, que a gente encontra no evangelho de Lucas, que não está aqui no evangelho de Mateus, mas eu vou fazer um arranjo para quando a gente chegar um pouquinho mais adiante eu parar e eu ir para Lucas e pegar um monte de coisas que só estão em Lucas, mas que são fundamentais para a nossa compreensão do Evangelho. Eu vou fazer uma inserção de Lucas aqui em Mateus, quando eu voltar da minha viagem. Pois bem, lá em Lucas você tem o pobre, o mendigo, andrajoso, purulento, fétido, na porta do palácio do rico. O nome dele é Lázaro. O rico não tem nome. Esse jovem aqui é chamado de jovem, dono de muitas propriedades, mas não se o nomeia. Mateus foi rico, mas ele é nomeado depois que ele deixa a coletoria e sai, larga tudo e vai seguir a Jesus. Zaqueu foi muito rico e é o único que Jesus chama pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E acontece tudo aquilo que aconteceu na casa dele. Zaqueu se arrepende, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo agora 4 vezes mais. No entanto, no geral, o rico só tem nome a serviço de Jesus. José de Arimateia era um homem rico, discípulo oculto a serviço de Jesus. Ofertou-lhe a tumba para que Jesus ali fosse posto. No geral, me diga quem são os ricos que o Evangelho nomeia. O Evangelho, aliás, não nomeia muita gente, exceto alguns muito simples. Ele não nomeia nem alguns que sofreram curas miraculosas. Só chama de a mulher do fluxo. Nomeia Jairo, chefe da sinagoga, não porque ele era rico, mas por causa do papel e da função que ele ocupava naquele lugar. Ele era objeto de muito carinho social na região de Cafarnaum. O centurião romano também não se dá um nome próprio a ele, como a gente não vê com praticamente quase ninguém, exceto alguns homens que se tornam discípulos e algumas mulheres. São nomeadas, nome a nome. Uma delas, inclusive, era esposa de um homem muito rico, que era irmão de leite do rei Herodes. Ela é nomeada. Mas, em geral, os ricos são deixados
como apenas figuras que entraram numa história, são caracterizados pelo modo como chegaram, pelo que falaram e pelo modo como saíram, mas a gente praticamente não os encontra sendo nomeados. Diferentemente das histórias da igreja, das atas de igreja, dos testemunhos de igreja, das importâncias de igreja. Quem é que quer comprar este relógio Bulgari pelo valor X? Quem quer comprar isso? Aleluia! Alguém deu um carro XS não sei o que no valor de tanto para nós. Fazemos um leilão de não sei quantos $1.000. E aqui foi o irmão, obrigado irmão fulano de tal. Mas não se menciona a pobrezinha que vai lá, que é empregada de alguém rico da comunidade, que for morar perto ali e trabalhar sábado e domingo, aparece. Mas ninguém sabe nem o nome dela, entra e sai, ninguém quer saber. O evangelho é que dá um trato diferente. Não raramente o pobre tem nome. E frequentemente o rico não é nomeado. O que faz todo sentido com essa lógica da inversão dos valores, que afirma que aquilo que é grandioso diante dos homens, o que carrega valor e importância diante dos homens, é abominação desvalorizada diante de Deus. Chega, portanto, aqui alguém, sem nome, e aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Na passagem de Marcos, ele chama Jesus de bom mestre. Na passagem de Lucas também. Aqui, ele não chama Jesus de bom mestre. Chama de mestre, de rabino, de rabi, de guru, se fosse na Índia. Mas é a mesma coisa. Um mestre iluminado que sabe mais do que os outros. Aqui a pergunta é: que farei eu? Eu. A ênfase aqui recai no eu. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Em Marcos, em Lucas, é bom mestre. O que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus, no entanto, conquanto aqui em Mateus ele não diga bom mestre, Jesus respondeu do mesmo modo que respondeu em Marcos e em Lucas. E a resposta foi essa: por que perguntas acerca do que é bom? Você está mesmo interessado no que é bom? Porque olha, o que é bom pode ser que assuste você. Pode ser que a genuína prática do bem apavore você. Pode ser que você esteja condicionado à ideia de bondades nomeáveis, quantificáveis, pesáveis, mensuráveis, palpáveis, conforme as designações e as mensurabilidades de valor e de quantificações entre os humanos, o que não tem nenhum valor diante de Deus. Quando a maioria das pessoas pergunta pelo que é bom, elas vêm carregando, na maioria das vezes, os mesmos códigos, os mesmos protocolos mentais, os mesmos valores, as mesmas referências do jovem rico, porém sem nome próprio diante de Deus. Só alguém. E Jesus sente o cara. Sente. E Marcos diz que Jesus o sentiu com amor. Jesus olhou para ele e o amou. Vocês vejam como o conceito de amor
para Jesus é totalmente diferente do nosso conceito de amor. Nosso conceito de amor tem mais a ver com gostar. Gostar. Aí a gente tenta agradar do jeito que a gente pode todo mundo que a gente gosta. Porque o cara fala bem da gente, ou nos trata bem, ou nos presenteia, ou nos sorri, ou diz que a gente é o máximo, ou nos chama de mestre, ou faz perguntas, ou nos alteia, nos designa numa posição elevada de sabedoria, de proeminência. A gente gosta, porque a gente é bobo, é idiota, é vaidoso, é soberbo, é arrogante. A gente gosta e a gente tenta agradar, satisfazer, atender. Com Jesus é tudo diferente. Ele ama o cara, mas o amor dele não o sequestra. Não é amor erótico, não é como ele amava também com amor storge a mãe dele, mas ele advertiu a mãe dele. Ele amava com amor storge, que é aquele amor do grego que designa amor familiar de gene e DNA, os seus irmãos, mas ele os repreendeu. Ele amou a todos os seus discípulos com amor de amigo, amor filéu, como era o caso de Lázaro, Marta, Maria, acerca dos quais se diz que Jesus era filéu deles, era fraterno deles, era amigo deles. Como Jesus também diz, eu já não vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos. É um tipo de amor, o amor fraterno. E ama todos com amor agapau, com amor de Deus, com amor sublime. Mas esse amor sublime de Deus não é seduzível, não é objeto de chantagem. Ele pode gostar de alguns aspectos da personalidade, mas ele não se sente obrigado a atender coisa alguma, porque alguém tocou em alguma fímbria agradável, ou porque ele gostou dos olhos, do sorriso, da voz, da aproximação, do jeito, da educação, dos modos. Jesus também tinha essas apreciações de natureza estética, da educação, da aproximação, da abordagem. Tudo isso fazia parte de um pacote de observação. Mas nada disso seduzia. Nada e nem ninguém. E é o que a gente vai ver. Mestre, que farei eu, de bom, para alcançar? É outra ênfase. É ele que alcança. Eu, bom, alcanço. Eu, mal, não alcanço. Salvação pela minha bondade. Vida eterna pela minha bondade. Tomarei posse da vida eterna porque eu sou bom. Porque eu sou o cara. Para ele ser bom, o conceito dele de bondade não era ser generoso, não era ser hospitaleiro, não era ser acolhedor. O conceito dele de bondade vinha da religião, vinha provavelmente do farisaísmo, vinha da obediência meticulosa aos mandamentos exteriores. E como ele era um cara que não tinha ninguém naquela sociedade para dizer você é um adúltero, porque ele não adulterava. Você é um ladrão, porque ele não roubava, ele tinha tudo que tinha ou por herança ou pela multiplicação do trabalho, eventualmente, do ponto de vista dele, ele se considerasse muito honesto na produção dos bens que possuía. Agora, a gente sabe, do ponto de vista econômico, para que um tenha muito, é preciso que alguns tenham muito menos ou até nada. Do ponto de vista de qualquer teoria econômica básica e simples, a gente aprende isso. Os recursos não são inesgotáveis. Se um tem muito, é porque tem alguns com muito menos ou sem nada. Mas isso para ele não estava dentro da análise do conceito de bondade pessoal.
Que farei eu de bom? Bondade para ele era, quem sabe ele me dá mais um mandamento para eu obedecer. Um mandamento a mais como um troféu, ou como um diadema na minha coroa de glória pessoal, na observação visível que terceiros farão da minha supremacia moral, religiosa, diante de todos os demais, como eu sou incomparavelmente acima de todas as médias. Isso para ele era ser bom. Como em geral é o que os religiosos, inclusive os religiosos com muitas posses, pensam, sentem, imaginam e se autocoroam com esse tipo de impressão. O pessoal da teologia da prosperidade, que hoje em dia não pode dizer, não, eu sou bom porque eu dou um adultério, porque a maioria deles mete a ripa, pimba na xuxinha fora do casamento. Muitos deles são ladrões, enganadores, mentirosos, aproveitadores, safados, cretinos, canalhas, não querem nem saber. E o que os valida é pensarem que se eles continuam ganhando dinheiro é porque Deus está do lado deles. Porque Deus só dá dinheiro para aqueles quem Ele gosta. E quando Deus não dá dinheiro e o cara é pobre é porque Deus não gostou dele. É assim que funciona a teologia da prosperidade. E é assim que você foi ensinado. E é ensinada nos lugares que você frequenta. Que farei eu de bom? E aí vem essa mão estendida. Essa mão estendida aqui, ó. Para eu alcançar a vida eterna. Eu alcançar a vida eterna. Que farei eu de bom? Para eu pegar a vida eterna para mim. E toda vez que eu leio esse texto aqui, eu me lembro do Salmo 116, versos 12, 13 e 14, aonde essa pergunta é feita. Que darei eu ao Senhor? Uma pergunta. O que eu tenho para dar a Deus? Ele me tem abençoado e eu quero dar um retorno digno de Deus. Deus, o que eu posso fazer de bom pelo Senhor? Que trarei eu de bom? Que farei eu de bem? O que acrescentarei eu à bondade de Deus a partir de mim mesmo? É o que o Salmo 116, verso 12 pergunta. Que farei eu de bom para com Deus? Em razão de todos os benefícios dele para comigo, eu tenho que trazer alguma coisa minha, boa, para agradar a Deus. Aí a resposta do Salmo 116, no verso 13, é, sabe o quê? Tomarei o cálice do Senhor. Tomarei. O que eu tenho de bom? O que eu trarei de bom para agradar ao Senhor? Por todos os seus benefícios para comigo. E a resposta é, beberei o cálice da salvação. O que eu tenho para dar? A resposta é nada. Você só tem para receber mais. É receber o cálice da graça. Pela graça sois salvos. Beber a salvação de graça. Aceitar a bondade de Deus sem nenhuma virtude sua. Não é por causa de eu nenhum, de poder nenhum, ou de alcance nenhum, porque você não alcança nada, você não alcança nem seu próprio coração. Tudo que possa acontecer a você de bom é graça e misericórdia de Deus. Que farei eu de bom diante de todos os benefícios de Deus para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Receberei de graça o que de graça Ele me deu. E invocarei o nome do Senhor. E manterei o espírito de obediência ao Evangelho do Senhor.
É o que diz o Salmo 116, do verso 12 ao verso 14. Outra vez invertendo completamente a lógica da religião. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O cara queria ter mão para pegar na vida eterna. A vida eterna é minha porque eu fiz coisas legais, porque eu sou um cara da pesada e eu tomei posse da vida eterna. Eu sou dono da vida eterna. Além de todas as riquezas que eu tenho nesse mundo, eu também tomei posse da vida eterna com a minha mão. Como é que eu posso fazer, Jesus, para eu tomar posse da vida eterna? O cara que se acostuma a ter muitos bens fica achando que tudo de Deus está à venda, que Deus está à venda, que a bênção de Deus tem a ver com dinheiro, com bens, com posses, com recursos, com o que você traz e quantificavelmente entrega e compara e é mais do que os outros. Portanto, se eu dou tão mais do que os outros, receberei de Deus muito mais do que os outros demais. E no Evangelho não é nada disso. Mas o cara chega com essa ilusão perversa no coração. Que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Onde é que a verdadeira bondade entrou em questão aqui? Eu estou te olhando e estou te amando. Porque eu amo o mundo inteiro. E eu te amo. Tu foste criado em mim. Tu não existe de ti mesmo. E eu te amo. Ainda que tu não tenhas entendido nada. Mas aonde é que o assunto da verdadeira bondade entrou em questão aqui? Ele falou, eu que farei de bom para eu alcançar a vida eterna. Até aqui a gente só falou da doença humana, da perversão humana, da distorção humana, da presunção humana, da arrogância humana, da falta de quebrantamento humano, da autoglorificação humana. Eu tomando posse das coisas de Deus, pelo que eu trago, pelo que eu ofereço, ou nem tanto, pelo que eu possuo sob a gestão de uma moral religiosa ilibada. Isso no caso dele, que era melhor, infinitamente melhor do que a maioria dos ricos que eu particularmente conheço. E Jesus diz, por que que tu perguntas acerca do que é bom? A bondade habita outra dimensão e outro departamento. E eventualmente tu não sabes nem do que se trata. Porque tu, e no texto de Marcos e Lucas, é porque tu me chamas bom. E aí há um acréscimo a fazer. Quando Jesus diz bom, só há um. Bom, só existe um. E é Deus. É o que ele diz em Marcos e em Lucas. Quando o homem diz, bom mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus pergunta, por que que tu me chamas bom? Bom só há um. Por que que tu orgasmas inconsequentemente essa expressão de bondade, se você não sabe nem a que associar a bondade? Você acha que bondade é dinheiro? Bondade é dízimo? Bondade é moral? Bondade é demonstração de visibilidades ilibadas? Você acha que isso é que é bondade? Nos nossos dias, qualquer computador com uma programação bem feita vai ser programado para praticar todas as coisas que a gente quiser que ele pratique. Mas não tem nada a ver com bondade. Só tem a ver com condicionamento, com programa, com algoritmo. Religioso, no caso dele aqui. Jesus quase que diz, você não passa de um algoritmo religioso.
programado por isso, mas você não sabe o que é bom, nem quem é bom, e nem do que é feito, do que e como se constitui um ser humano bom. Bom, só um que é Deus, mas você nem me conhece. Chega para mim me chamando de bom, sem me olhar com aquele olhar profundo de quem reconhece o amor de Deus em mim, a bondade de Deus em mim, a graça de Deus em mim, os dons de Deus em mim, a compaixão, a misericórdia, a verdade, a justiça me habitando, se beijando em mim no encontro com os seres humanos. Nada disso você viu ou enxergou. Você só está me bajulando. Como você bajula todos os pastores, os rabinos, os sacerdotes, as figuras da religião que adoram serem glorificadas e coroadas de bondades feitas de exterioridades e só de exterioridades. Por que me chamas bom? Eu não me impressiono com nada disso. De modo algum. Bom, de fato, fica sabendo. Para de ser um ente superlativo, exagerado, sedutor, e queiras agradar a todo mundo, e que ostentes os medalhões das tuas riquezas como impressionamento, que deixa todo mundo embasbacado. A primeira cura para um cara desse é desembabacá-lo eternamente. Antes da vida eterna tem que ter a salvação do desembabacamento eterno de um cara dessa natureza. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus deu essa deixa para ele, para ver o que ele fazia, porque Jesus já sabia e conhecia o cara de trás para frente. Conhecia por colonoscopia, por endoscopia, por cateterismo de alma, de mente, de coração e por qualquer outro tipo ou dimensão. Sabia tudo do cara. E sabia que o negócio dele era a alegação dos mandamentos. Aí Jesus disse: se você quer entrar, não é uma coisa para alcançar. Mas se tu queres mesmo entrar na vida eterna, guarda. Com humildade, com quebrantamento, com simplicidade, com discrição, um mandamento. E o mandamento se resume numa coisa só, que é: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento básico, que já vinha desde a lei de Moisés e já era objeto do resumo bem feito de muitos rabinos antes de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Guarda os mandamentos, ou seja, pratica o amor em relação ao próximo, a todo o próximo, sem discriminação, sem acepção de pessoas. Aí ele, o rico, sem nome, lhe perguntou: quais mandamentos? Quais? Que cinismo? Aí o cara começou a entrar no nível do cinismo. Quais? Para um judeu que vivia no templo, na sinagoga, ostentando seus medalhões de glória religiosa, seus colares de piedade cheia de ostentação, de prosperidade. Quais? O mandamento para o judeu estava na Torá. Os mandamentos estavam na Torá. Qualquer protocolo rabínico era secundário, não tinha comparação com a Torá. Com o Velho Testamento, ou como chamamos de o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eram a lei, os livros da lei. Quais? Pergunta ele. Quais mandamentos? Agora, além daqueles 10, meu Deus, tinha uma quantidade de milhares de outros mandamentos.
inobedecíveis. E aquele cara não obedecia. Mandamentos cerimoniais, mandamentos dietéticos, mandamentos comportamentais mínimos, mandamentos de sutileza perversa praticamente, mandamentos inobserváveis. Como o apóstolo Paulo disse, se você quiser ser salvo pela lei, você se faz obrigado a cumprir toda a meticulosidade da lei, porque se você cumprir toda a lei de Moisés, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei de Moisés, mas transgredir num único dos demais mandamentos, você se torna réu, com toda a lei apontando na tua direção e te acusando como transgressor, porque a lei é um monobloco, não seccionável. Então, se você diz que quer ser salvo pela obediência à lei, não seja seletivo. Não pergunte qual mandamento. Como os crentes hoje em dia, são quase todos crentes do Velho Testamento. Eu não sei se sobrou 5% de crentes do Evangelho. Não sei, talvez não. Talvez seja um número exagerado e superlativo. Porque os crentes se tornaram todos evangélicos de Moisés, evangélicos das leis do Antigo Testamento. E mesmo assim ainda são seletivos. Quando eles pensam nos mandamentos, eles só pensam nos 10. Mas os 10 mandamentos eram o menu de introdução. Os rabinos de Israel e os fariseus de Israel, os que queriam ser mais santos do que a santidade, mais santos e santarados do que se podia imaginar, eles ficavam observando condimentos. O que se punha como condimento da comida, com o que se misturava, como é que se comia, e quantos banhos se tomava por dia. Meu Deus! Eu estava transando com a minha mulher e ela menstruou no ato, eu estou impuro. Aí tem que se lavar, ficar se purificando. E a mulher também não pode tocar em nada, e lavar o colchão, lavar tudo. Não toque em nada, senão você fica impuro. Se você, sem querer, tocar numa pessoa que morreu, você fica impura. E aí vai, isso ainda são aqueles mandamentos paralelos dos menos grotescos. Tem uns que são horrorosos. Você que adora camarão, lagosta, fruto do mar, que come um monte de comidas deliciosas, dizendo obrigado, Senhor. Tudo isso está proibido na lei de Moisés. Tudo. Tudo. Mas você é seletivo igual esse cara. Quais? Quais? Porque ele tinha os mandamentos para consumo pessoal, e como os crentes fazem. Bom, e mentir eu minto muito. Eu dou muito falso testemunho. Eu fofoco pra caramba. Eu invento fake news. Eu espalho mentiras para todos os lados, especialmente acerca de quem eu não gosto. Jogar no outro time, se tiver outra ideologia, se votar e outro candidato, não importa, a verdade já está sepultada. Eu vou mentir e inventar até ele morrer pelas minhas calúnias. Agora, eu não traio a minha mulher fisicamente. Agora, meu Deus, apreciar um bundão gostoso, uma coxa gostosa, uma boca carnuda, aí eu tenho olhos, eu sou humano, caio. Lá na igreja agora, meu Deus, tem cada mulher. E quando o pastor manda a gente se ajoelhar para orar, eu tenho que quase me cegar, porque se eu virar assim, olhar uma fresta, eu enlouqueço. E as irmãzinhas estão cada vez mais gostosas e querendo seduzir mesmo. E os homens cada vez mais carnais e querendo comer e pegar mesmo. Então tem que perguntar quais mandamentos. Quais? Porque, por exemplo, eu não obedeço o sábado, que é um mandamento de Moisés, que os adventistas obedecem. E
E enquanto transgridem 1.000.000 de coisas essenciais. Enquanto não vivem na graça, nem na fé, nem no amor de Deus, vivem em transgressão sobre transgressão na instrução de Ellen White e dos seus repetidores. Mas o sábado eles guardam. Pelo menos de acordo com o protocolo da convenção denominacional. Quais? Porque os mandamentos são todos objetos de uma seletividade de acordo com o capricho do praticante hipócrita religioso. Quais mandamentos? Ele tem a coragem de perguntar isso a Jesus. Respondeu Jesus. E Jesus respondeu só com os mandamentos relacionais. Ele não falou para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Não falou, não terás outros deuses diante de mim. Ele deu até uma colher de chá para o cara, porque um outro Deus diante dele, o cara tinha. Ele adorava mais o dinheiro do que a Deus. E ele adorava mais o ego dele glorificado do que a Deus. A gente vai ver na sequência. O que é que ele adora realmente? E Jesus deixou de fora os mandamentos verticais e apresentou apenas os mandamentos da relacionalidade horizontal. Por exemplo, não matarás. Aí o cara, oh, que coisa boa. Eu? Nem armado eu ando. Não. A minha mão está limpa aqui. Ó. Não matarás. Aí Jesus diz, não furtarás. Não, minha fortuna não precisei tirar de ninguém. Está aqui por herança e por boa gestão. Eu não furto. Adultério? Não. Eu respeito a minha mulher, só transo com ela, resisto à tentação. Já estive no Salmo 73 algumas vezes do tipo, quase os meus pés se desviaram, mas não fui. Eu guardo esses mandamentos. Não dirás falso testemunho. Não, eu tento evitar. Tento falar o mínimo possível. Eu só falo bem dos caras que eu gosto muito, dos que eu não gosto. Eu nem olho, que é para não correr a tentação de dizer o que eu não devo falar. Quanto a honrar pai e mãe, eu tenho feito isso. Dinheiro do meu pai, da minha mãe, na minha mão crescer. E eles vivem bem, eu dou pensão, salário, eles moram bem, eles não sentem falta de nada. Aí vem Jesus e diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o cara teve a cara de pau de quando Jesus disse, ama o teu próximo. Que não era um próximo selecionado. Não eram os melhores cristãos, os melhores da fé, os top da espiritualidade. Não, é o próximo, em qualquer lugar. O diferente, o estranho, o que não parece comigo, o que tem outras manifestações de fé, o que cultua eventualmente até outros deuses, pratica outros cultos, carrega outro tipo de entendimento e de visão do mundo. Qualquer ser humano é o meu próximo. Qualquer um, sem seletividade. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí o cara sai com essa. Replicou-lhe. E essa é uma palavra que nos designa o fato de que Jesus mal acabou de falar, o cara falou em cima. Estava assim, ansioso para Jesus terminar de falar, para dizer, bobagem não. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso tenho observado. Desde a minha mais tenra idade, eu já nasci purificado. Que me falta ainda? Meu Deus, o cara foi para provocar. E Jesus, vendo o coração dele,
vendo que aquilo ali era só teatro para o lado de fora. Ele era um ente que só funcionava da cara para fora. Da cara para fora. Como a maioria dos crentes só tem vida com Deus da cara para fora. Então não é com Deus, é vida com a religião, com a observação dos outros, com a apreciação, com as notas que recebem, com as granas que dão contadas e bem visivelmente para serem impressionantes aos sentidos dos demais. É gente que só existe da cara para fora, que não tem vida com Deus, não tem vida para dentro do coração. Tudo isso eu tenho observado. Que me falta ainda? O cara está pedindo. E Jesus, de fato, diga a ele: meu filho, você não vê que eu estou tentando facilitar a tua vida? Porque se eu tivesse, você não teria recebido resposta de graça, nem a primeira pergunta, que já foi indecente, que já foi arrogante, que já veio carregada de presunção, de vaidade, de soberba, de pretensões malignas que você nem consegue enxergar porque teu coração está empedrado e você ainda quer mais. Que mais me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se tu queres ser perfeito, estás querendo ser perfeito? Como Abraão não foi, como Moisés não foi, como ninguém antes de ti foi, como nenhum dos meus discípulos é, como ninguém à nossa volta é, como ninguém que tu conheças o seja. Tu queres ser perfeito, é isso? Olhando nos olhos do cara, tu queres ser perfeito? Então eu te digo uma coisa, vou te ensinar o caminho. Já que a minha conclusão, dizendo, vai, vende tudo, ama o teu próximo como a ti mesmo, eu vou te dizer como é que tu podes manifestar na terra, no mundo, a perfeição de um coração que mesmo na sua relatividade entrega-se por inteiro. É relativamente perfeito na entrega absoluta da sua própria imperfeição diante de Deus, o que se torna a perfeição do relativo. A perfeição do pecador é a entrega total em amor, em graça e em serviço a Deus no próximo. Se tu queres esse conceito, eu te digo, vai, sai daqui agora, vende todos os teus bens. Aí o cara começou a regalar o olho. Vende todos os teus bens, você quer mesmo? O que você está procurando é coisa de fato que mexe nas entranhas do ser? Venda então todos os seus bens e dê todos os seus bens aos pobres do mundo. Não aos crentes pobres, aos pobres da terra. A quem você conhece e a quem você não conhece, indiscriminadamente. E terás um tesouro nos céus, porque aquilo que é cheio de valor diante dos homens é abominação diante de Deus. E aquilo que os homens desprezam como não tendo nenhum valor, é o que tem valor diante de Deus. Inverte a ordem da tua mente. Passa pela metanoia, pela mudança de mente, pela alteração de valores e significados. Começa a dizer assim na terra como no céu. Então pega tudo que tu tens, dá aos pobres, porque no céu tudo que tu tens é maçaneta de porta, é pavimento de chão, virou alicerce na Nova Jerusalém. Nem visível é, não tem nenhuma importância. Inverte os valores. Pega tudo que tu tens, vende tudo, apura o dinheiro, investe nos pobres. Está cheio de pobre entre nós. E tu terás um tesouro nos céus, imaterial, invisível, incontável, não discernível para nenhuma contabilidade ou percepção humana,
Só você e Deus conhecerão esse valor, essa coroa da vida, essa graça, essa felicidade. Só você e Deus conhecerão. E aí ele prossegue e diz: então vem e segue-me. Depois de fazer isso, vem e segue-me. Anda aqui comigo. Eu vou te incluir. Você vai ser um apóstolo meu. Vem? É isso que você quer? Aí quando o cara ouviu a resposta da verdade, segundo Deus e não segundo a religião, nem as fachadas e a teatralidade farisaica a qual ele estava submisso, em razão da qual ele vivia empavonado, quando Jesus lhe deu essa resposta, o verso 22 diz: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, que era o Evangelho. Foi a palavra que meu pai ouviu. Papai era rico. Papai, com 32 anos de idade, já era considerado a segunda fortuna do Amazonas. Só havia um outro cara com mais grana do que ele. A banca advocacional dele já era a mais poderosa do estado, advogava para governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, industriais, os grandes comerciários da cidade, todos eram clientes dele, eram grana entrando para todo lado. Ele virou industrial, dono de uma fábrica de papel, fábrica de perfume, com concessão naquele tempo para explorar madeiras perfumadas da floresta para fazer perfume, para tirar madeiras para transformar em celulose. Aí criou uma indústria de papel, Papel Amazon era o nome da indústria. E aí mina de ouro, comprou a concessão e o governo deu a concessão, ele comprou a propriedade e o governo deu a concessão para ele explorar aquilo que àquela altura consideraram a mina de ouro mais prolífera da Amazônia. Era dele. A mina de ouro de Parauari. Grana, grana, grana saindo pelo ladrão. Ele dirigia aqueles carros importados que não existiam no Rio, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Ele mandava buscar em Manaus carros da Alemanha, carro dos Estados Unidos, aqueles conversíveis enormes dos anos 50. Aí eu me lembro, eu era menino, mas ele estava ali dirigindo, minha mãe ao lado, eu atrás, em pezinho, capota baixa, a cidade inteira assistindo, a minha irmã Sueli ao lado, depois o meu irmão Luiz. Aí também teve um tempo que só dele eu participei, que era quando ele colocava a amante dele, que era uma lourona gostosa, estilo Marilyn Monroe, toda de cinturinha fina, bunda bem desenhada, coxas roliças, boca carnuda, olhos verdes profundos. Meu pai teve um caso de 6 anos com ela e minha mãe sofrendo. Naquele tempo não tinha divórcio, era desquite. E ele não fazia questão de esconder nada. Ele virou um grande fanfarrão, poderoso, culto, cultíssimo, inteligente, brilhante, rico, sem saber onde botar o dinheiro dele. E ele me botou no carro junto com a amante. Tanto quanto me levou na casa da amante algumas vezes. E depois aconteceu uma tragédia da história. A filha mais nova da ex-amante dele, quando meu pai já tinha se convertido, largado tudo, decidido ficar pobre, pegou tudo que ele tinha e deu aos pobres e distribuiu com os funcionários e advogados que trabalhavam a ele já em Niterói, no Rio de Janeiro. Ficou pobre de tudo, morando num lugar pequeno, dirigindo um Fusquinha e uma Kombi, o que para nós era quase heresia no passado. Pois bem, aí eu já adolescente voltei para Manaus e a filha mais nova da amante dele se apaixonou por mim,
de uma tal maneira, queria que eu tirasse a virgindade dela e era muito parecida com a mãe, grandona, até mais vistosa, alta, olhos verdes, bonitos, aquele mesmo desenho de corpo, só que mais longilínea, pernas desejabilíssimas e tudo. Ela ficou alucinada e eu disse, eu não vou te desvirginar por vingança à minha mãe. Eu não era convertido, não vou te pegar. E ela chorava, ela se ajoelhava, me pega, ela tirava a roupa, olha aqui, o que é teu você está perdendo. E eu não quero, mulher não me falta para todo lado. Você eu não quero. Você é a única que eu não vou pegar. E foi um negócio tão estranho que ela começou a tomar drogas e cada vez drogas mais pesadas, começou cheirando pó, depois começou com LSD e foi aumentando os alucinógenos até que surtou. Teve um surto psicótico, uma ocasião do qual ela não voltou mais e acabou vivendo o resto da vida internada, a maior parte do tempo nas clínicas, e saía, enlouquecia e voltava. E ainda vive até hoje. A mãe dela morreu no mesmo ano que meu pai faleceu, mas ela está viva ainda, já idosa e machucada pela existência. Pois bem, quando o evangelho entrou no meu pai, no Rio de Janeiro, em 1960, em Niterói, em 1967, no Natal de 67, quando o evangelho explodiu dentro dele, ele tomou algumas providências rápidas e em seguida ele tinha acabado de ganhar 4 quilômetros de praia. 4 quilômetros de praia. Você sabe o que é isso? Antes da região de Rio das Ostras, 4 quilômetros antes de chegar em Rio das Ostras, aquela praia inteira de um lado e outro da estrada era dele. Valia milhões e milhões e milhões, não dava nem para mensurar. Eram fazendas, eram coisas que ele ganhava. E ganhava com uma facilidade, sem fazer força. Foi pegando tudo e distribuindo, devolveu para os donos, para quem ele tinha advogado as causas. E metade do acerto é, se o senhor ganhar, metade é seu. Ele ganhava, metade vinha de graça, porque ele era muito safo, inteligente, preparado, culto e malandro. E ele dizia, eu era um ótimo advogado, porque ninguém mentia melhor do que eu. E aí quando o evangelho entrou nele, ele não quis saber de mais nada e doou tudo para os outros. Até para a gente pegar um avião e voltar para Manaus, ele não tinha dinheiro para voltar. Foi uma oferta miraculosa que deixaram na porta da nossa casa, que ele usou para comprar as passagens para a gente poder voltar para Manaus e ir viver numa casa que um amigo tinha emprestado, que era um casebre na beira do Igarapé de Manaus, cheio de sapo, comendo com 2 salários mínimos por mês pagos pelo Presbitério do Amazonas. Isso é um cara que foi invadido pelo amor de Deus. Essa é uma pessoa para quem esse ama o teu próximo como a ti mesmo se transformou em algo natural, sem nenhuma presunção. Esse foi alguém que não quis herdar, ele só disse, tem compaixão de mim e me alcança. Com a tua graça me salva, porque eu estou perdido, eu de mim mesmo sou um ente perdido, eu não presto, Jesus, tem compaixão de mim. Porque se não houvesse mais ninguém, eu sei que eu te matei, não foram os romanos, nem os judeus, nem ninguém, fui eu. Os meus pecados te mataram, tem compaixão de mim. E foi assim que ele viveu sob essa graça, com esse quebrantamento, todos os dias da vida dele, até partir aos 81 anos para o Senhor, vivendo do mesmo modo, com a mesma atitude. Quando é o evangelho que entra, muda tudo. Agora, essa moçadinha que está aqui me assistindo, teologia da prosperidade e do domínio, tudo isso que eu conto aqui é verdadeira loucura para eles. Eles dizem, isso foi um tempo antigo em que servir a Deus era assim, agora nós recebemos permissão, nós estamos sob a cláusula da riqueza divina, é o que dizem. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra,
esta palavra que eu acabei de dizer para vocês, contando a história do meu pai, esta palavra do Evangelho, ele retirou-se triste. O Evangelho de Mateus diz, retirou-se contrariado. Foi mais do que triste, saiu com raiva. Mas Mateus e Lucas dizem, retirou-se triste. Marcos diz, contrariado, zangado com Jesus. Pelo amor de Deus, esse cara não viu. E não é todo dia que chega alguém como eu, querendo participar, fazer perguntas, andar com ele. Ele devia me interpretar como um privilégio na vida dele, ao invés de me tratar desse modo, e foi embora com raiva. Triste ou com raiva, contrariado por ser dono de muitas propriedades. Aí eu vou prosseguir com você quando eu voltar de viagem. Eu vou parar hoje aqui, mas isso tem uma sequência no verso 23. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E por aí vai, e eu vou explicar a você. É difícil um rico entrar no reino dos céus? É impossível, não só um rico. Jesus vai ensinar que é impossível qualquer ser humano, por conta própria, por presunção própria, por arrogância própria, entrar no reino dos céus. Se não se converter e não se fizer como uma criança que não está nem aí para bem, nem propriedade, nem coisa alguma, que tem outros valores e se alimenta de magia, de invisibilidade, de imponderabilidade, não entra no reino dos céus. Jesus permite que a explicação simples dessa palavra tenha feito alguém ou alguns entenderem e enxergarem, e se enxergarem e perceberem o que o Evangelho significa e como ele não é aquilo que a maioria acha, que segue, que observe somente enquanto contraria e desobedece. Alguns na ignorância, outros, todavia, com plena consciência de que o que praticam é transgressão contra a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, ilumina a quem busca a tua luz. Em nome de Jesus. Amém.